8 horas, bom dia, vamos que vamos, jornal. Gente, começando nesta segunda-feira, 15 de março de 2021. Que situação agora criada pro até agora ministro Eduardo Pazuello, que diz que segue no comando do Ministério da Saúde, porém ontem passou por uma situação absolutamente constrangedora quando não só o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma médica cotada para assumir o cargo, como quando líderes no Congresso Nacional e inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, falam abertamente sobre a possibilidade de mudança no Ministério da Saúde. Arthur Lira ontem não foi off, não foi coisa vazada, falou com todas as letras que a doutora Ludmila Rajar seria uma excelente opção para o Ministério da Saúde, com o ministro ainda no cargo. Coisas de Brasília, o Cláudio Humberto já vai traçar esse quadro para a gente. Eu fico aqui pensando o seguinte, é um momento muito delicado pelo qual a gente passa, não só pela exaustão do sistema de saúde, não só pela quantidade absurda de mortes que a gente segue tendo por causa da Covid-19. O Brasil hoje é o país no mundo que mais tem óbitos causados por Covid-19. Estamos longe de sermos o país mais populoso do mundo. Há uma desproporção entre o que acontece aqui, hoje, dia 15 de março, e o que acontece em outros países que já estão hoje em outra fase menos grave dessa pandemia. A preocupação é com a escalada também no número de casos. É óbvio isso? Sim, mas há uma diferença de tempo, porque os óbitos podem refletir uma situação que ocorreu há algumas semanas. A gente sabe que as internações hoje nos hospitais e nas UTIs têm durado mais tempo, até pelo perfil dos pacientes internados, que são mais jovens e resistem mais a essa doença. São internações de 3, 4, 5, 6 semanas. Então, o óbito de hoje reflete uma contaminação que aconteceu lá atrás. Porém, o nosso ritmo de contaminações, e isso sim é um quadro do dia, não para de crescer. Estamos perto dos 80 mil casos por dia e ainda não há no horizonte um sinal de que isso vai ser refreado. E, aliás, se depender do que acontece hoje em São Paulo, o primeiro dia de emergência, cidade lotada, ônibus lotados, transporte público lotado, trânsito bombando, vai ser difícil baixar. Então, dentro dessa circunstância, alguma coisa de diferente a gente precisa fazer, em termos de política pública, em termos de condução no Ministério da Saúde. Quando começa uma conversa tão forte a respeito de substituição, isso pode ser também uma oportunidade para nós como sociedade, para o país e para o governo Jair Bolsonaro, altamente pressionado nesse momento por tudo isso que eu já falei aqui até agora. A nossa pergunta é: Pazuello, depois disso que aconteceu, vai resistir? Pouco provável. Pouco provável. Nada é impossível, mas pouco provável. Porque alguém que é exposto dessa forma perde, no mínimo, a autoridade para seguir dialogando, por exemplo, com os governadores. Quem vai vir na sequência? A doutora Ludmila, que tem ali posições muito contrárias às do presidente Jair Bolsonaro, também pouco provável. Agora, seria a oportunidade que nós teríamos aqui como sociedade, de tentarmos uma política diferente. E se, de fato, houver mudança, que a mudança venha não só em termos de nome, mas também em termos de atitude, de política, de entendimento do que está acontecendo com o Brasil hoje. Que seja alguém que possa dialogar com governadores, que possa dialogar com a sociedade, dialogar com o Congresso, alguém que tenha coragem de se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro e falar: presidente, respeito as suas convicções, porém, nesse momento, elas não estão fazendo bem para o país em termos de combate ao Covid. Vamos fazer diferente porque o momento é grave. Não é qualquer um que pode fazer isso, mas a gente tem essa oportunidade de que isso aconteça a partir de agora. E que seja alguém que também tenha a coragem de implementar medidas que até hoje não foram implementadas. Quais? Não sei, eu não sou médica. Agora, se a gente continua fazendo tudo igualzinho, e acha que o resultado vai ser diferente, falta combinar com o vírus antes. O Cláudio Humberto, direto de Brasília, com os bastidores desse bafafá todo,
Você enxerga já, Cláudio, o que é que vai acontecer com o Ministério da Saúde? Bom dia para você. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Bom dia. Olha, a gente aqui em Brasília, a expectativa é que o ministro será substituído, mais dia ou menos dia, ele será substituído. O desgaste do ministro chegou a tal ponto que compromete mesmo o próprio desempenho do governo, né? O ministro, menos pelas suas falta de iniciativas, e mais porque virou mesmo uma espécie de símbolo da oposição que se faz nos estados, na classe política, a condução da crise pelo governo federal. Mais do que o próprio presidente da República, quem simboliza isso é o ministro da Saúde. Então esse desgaste dele é uma recomendação, a substituição dele em razão desse desgaste é uma recomendação do Centrão. É uma recomendação, mais do que uma como é que eu diria, uma pressão. É uma sugestão. Olha, essa substituição rima com eleição ou com reeleição. É mais ou menos isso que o Centrão tem dito ao governo e, portanto, é preciso se livrar do Pazuello o quanto antes, né? Ele pode até continuar lá no Ministério na condição de secretário executivo, por exemplo, que era o cargo original dele, mas enfim, a principal função no Ministério da Saúde, que é o cargo de ministro, isso deverá ser trocado. Na quinta, isso vem aumentando já há um certo tempo. Há 15 dias, eu inclusive dei a informação de que um deputado federal do Rio de Janeiro, um médico que é conhecido como Dr. Luizinho, que ele é lá da Baixada Fluminense e tal, é um médico do Partido Progressista, um deputado do Partido Progressista, também médico. Ele já estava sendo defendido o nome dele para ocupar esse cargo. Ele é um médico que tem ali no âmbito da Câmara dos Deputados, ele participa de todas as iniciativas de combate ao Covid, faz parte daquela comissão externa de verificação dessas ações do governo, etc. Também tem sido citado um deputado médico do Amazonas, também do Partido Progressista, chamado Irã Gonçalves. Esse chegou a ser citado com menos força, mas chegou também a ser citado. E principalmente agora a doutora Ludmilla. Mas ela, muito embora não tenha resistências, né, a recomendação dos apoiadores do presidente no Congresso Nacional, isso tem tudo a ver com governabilidade, tem tudo a ver com destravar, digamos assim, áreas de entendimento no âmbito do Congresso, etc. É por isso que o Centrão vem insistindo em sugestões de parlamentares do Partido Progressista para assumir essa função. É improvável que a doutora Ludmilla aceite o convite a essa altura do campeonato, né? Não há chance, se ela mantiver ou mantém as divergências que já deixou claras, né, em relação ao presidente da República, isso é insuperável, porque afinal de contas o ministro não manda mais do que o presidente. Então, assim, o ministro vai ter que ser alguém que o presidente respeite, mas também terá que ser alguém muito paciente, né? Tem que ter uma certa experiência, uma certa vivência política para lidar com essa esgrima que vai ser diária, né? Ele vai ter uma conversa com o presidente ele vai sair da conversa com o presidente convencido de que o presidente está ciente de que é preciso mudar de atitude, mas quando ele dá as costas, o presidente faz uma outra declaração desastrosa ou desastrada. Ele vai ter o novo ministro, conviver com isso. Uma pessoa que não tem essa vivência política, como é o caso da doutora Ludmilla, talvez tenha enormes dificuldades para conviver com a permanente discordância ou divergência, né? Ou com a permanente atitude do presidente da República de desautorizar essa ou aquela iniciativa do ministro. Ninguém tenha dúvida disso. Assim, não será ministro da Saúde alguém que possa contestar o presidente ou que possa se impor ao presidente. Muito pelo contrário, vai ser ali uma atitude, como é que eu diria, um estado permanente de esgrima. Uma coisa que não não será uma guerra, mas terá que ser desenvolvida, esse papel terá que ser desenvolvido no âmbito do Ministério da Saúde por alguém que seja, sobretudo, muito paciente e tenha essa vivência política que confere essa virtude, digamos assim, ao gestor público.
8h10 e nesta semana, São Paulo começa a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia do coronavírus para tentar impedir a redução do vírus. Essa é a grande notícia na cidade, né, no estado de São Paulo. As pessoas preocupadas aí com o impacto dessas restrições todas. É a fase mais restritiva que nós vivemos desde o início da pandemia. E por enquanto, pelas informações que chegam dos ouvintes da nossa reportagem nas ruas, o transporte público continua aglomerado. O que mostra que essa medida dura pode não ter sido suficiente para atacar um dos principais pontos de aglomeração da maior cidade do país, que é o interior dos coletivos, que é o interior das composições do metrô e da CPTM. Transporte público abarrotado, desde as 4h30, 5 horas da manhã, muita gente aglomerada. E parece que as autoridades não têm uma solução para isso. Trouxeram um pedido aí de escalonamento, né, de entrada no serviço para aqueles que trabalham na indústria das 5 às 7, para aqueles que trabalham no serviço das 7 às 9 e para aqueles que trabalham no comércio das 9 às 11 da manhã. Foi uma recomendação do governo do estado. O secretário de Transportes Metropolitanos, o Cláudio, falava aí que é preciso ter um pouco de jogo de cintura para assumir o Ministério da Saúde. Tem governante também, como aqui em São Paulo, que não segue aquilo que foi sugerido, aquilo que foi apresentado como solução para a sua área, como o secretário Alexandre Baldi, que falou com a gente aqui na semana passada, na semana retrasada, e queria uma determinação do governo para escalonar a entrada de trabalhadores e evitar, assim, a aglomeração no transporte público nos horários de pico. Então é algo a refletirmos nesse momento. A gente ouviu críticas e, claro, criticou, e aí parece que a grande maioria da população caminha no mesmo sentido quando se depara numa notícia de que baladas foram fechadas, lacradas, pessoas foram presas e fichadas pela polícia, pelos fiscais da Vigilância Sanitária e do Procon em São Paulo no fim de semana. Uma festa que acontecia na estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, região do Campo Limpo, Capão Redondo, 500 pessoas aglomeradas, com máscara, sem máscara, mas 500 pessoas aglomeradas numa balada que tinha ingresso que podia custar aí 300, 400, 500, até R$800, dependendo do local ali dentro da casa noturna. Uma coisa impressionante. No fim de semana também, sábado para domingo, a polícia foi até um cassino clandestino na Vila Olímpia, na Rua Alvorada. 200 pessoas aglomeradas lá, fazendo jogos, aposta. Um jogador de futebol e um cantor lá no mesmo local, né, que tentaram escapar da polícia, se esconder ali da polícia, mas estavam lá, as imagens comprovam, aglomerados com 200 pessoas nesse cassino. Então, assim, é claro que nesse caso é muito difícil uma defesa dessas pessoas, né? Porque é um momento de pandemia, é um momento mais grave, hospital lotado. Então, não tem motivo para você sair de casa para ir para uma festa, para uma confraternização, para um cassino clandestino, muito menos. E o peso que a legislação está dando para essas pessoas é algo que a gente também tem de refletir. É suficiente apenas um risco lá na ficha criminal? Olha, o sujeito participou de uma balada. Era preciso uma pena pecuniária, uma multa maior para essas pessoas aprenderem? Como que elas vão aprender que não podem sair de casa? Agora, não dá para jogar na mesma moeda o trabalhador que está saindo de casa 4 horas da manhã para botar o pão dentro de casa, para botar comida dentro de casa. São situações diferentes. O olhar da autoridade tem de ser diferente, né? Agora não está sendo tão diferente assim para aquele que depende, então, do transporte público. Outras medidas, liberar o rodízio em São Paulo. Pessoas que têm carro, tudo bem que o preço da gasolina está caro, mas vai que alguém consegue fazer um esforço aí, a distância não é tão grande. O sujeito abandona o transporte público e pode utilizar o próprio veículo, né? Mais um dia da semana também. Esse impacto todo que está sendo sentido no transporte público não vem com medidas que possam coibir essas aglomerações, né? Falar para as pessoas ficarem com 1 metro de distância dentro de um coletivo é desconhecer a realidade de todos os brasileiros que dependem desse transporte para chegar ao trabalho e depois voltar para casa. O repórter Lucas Josino está ao vivo conosco. Não está conosco mais? Estava conosco aqui o Lucas Josino, que está desde o início da manhã em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O Josino está acompanhando a movimentação no transporte público e vai trazer para a gente, então, os detalhes. No começo, né, da movimentação
hoje no transporte público, com a nossa reportagem, com os ouvintes que participam ativamente do programa O Pulo do Gato, né, que eu tenho o prazer de apresentar aqui das 5h30 às 7 horas da manhã, só chegou mensagem nesse sentido. Mensagem dizendo que as pessoas estão acompanhando o movimento normal pela cidade de São Paulo. Vamos acompanhar. Bom dia, tá aí, ficar um Guga de Ribeirão Pires. 2 pessoas que tem que mandar embora e rápido. É o ministro aí Pazuello e o Gabigol. Como que o cabra vai no bingo e fala que foi para um jantar? É piada, né? Aquele é arrogante, hein? Bom dia a todos vocês da bancada, Geraldo de São Bernardo. Todos nós sabemos que não é só o Pazuello que tem que sair. Tem que sair também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele é o maior culpado de tudo isso. Bom dia. Vamos à movimentação então no transporte público em São Paulo nesta manhã. Repórter Lucas Josino. Bom dia, Lucas. Oi, Pedro. Bom dia para você, para os amigos do Jornal da Bandeirantes. Gente, estamos falando ao vivo da estação Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e o retrato é esse mesmo que você contou, viu, Pedro? O cenário que a gente observa por aqui é um cenário totalmente igual ao que a gente via nas últimas semanas e trouxemos as informações aqui no Jornal Gente. O cenário de lotação, de vagões completamente cheios, de que não parece que houve uma recomendação por parte do governo do estado de São Paulo para que escalonassem o horário dos trabalhadores, porque até agora, 8h15 da manhã, a gente percebe que tem bastante gente chegando aqui na estação Guaianazes e entrando nos trens que ligam a Zona Leste até o centro da capital paulista. São 5 milhões de pessoas que utilizam o transporte público por dia aqui na capital. O governo, com essa recomendação, quis reduzir esse número para que não houvesse aglomeração dentro dos trens. Mas o que a gente observa aqui na Zona Leste da capital paulista é que tem aglomeração sim. A gente percebe que as pessoas estão tentando ter um cuidado ainda maior do que já tinham, com 2 máscaras, álcool gel o tempo todo, mas os trens chegam e saem daqui lotados. Nós conversamos com algumas pessoas agora há pouco, todas elas nos disseram que não tiveram nenhuma mudança no horário, e elas trabalham justamente no comércio, no setor de serviços também, e não tiveram nenhuma mudança no horário não, continuam entrando no mesmo horário e saindo no mesmo horário. Por causa disso, a gente percebe que os trens que saem aqui da Zona Leste de São Paulo continuam cheios, continuam com os vagões extremamente lotados. Pedro. Repórter Lucas Josino, ao vivo, direto de Guaianazes, zona leste da cidade de São Paulo, trazendo então o seu destaque, né, a situação deste momento no transporte público muito cheio, né, na manhã, ainda que com a vigência já desse plano emergencial aqui no estado de São Paulo. São 8h18. Você acompanha o Jornal da Bandeirantes, gente, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.